Título: Apêndice B. Paralelismo psicofísico. Ressaltou-se acima que os conceitos emitidos anteriormente sobre a relação entre a mente e o sistema nervoso foram grandemente influenciados por Huggins-Jackson. Isso é indicado de maneira específica pelo trecho que se segue, extraído de sua monografia sobre afasia, 1891b. É especialmente instrutivo comparar as últimas frases sobre o tema de lembranças latentes com a posição anterior de Freud, a fim de preservar a uniformidade da terminologia. Fez-se nova tradução. Após essa digressão, retornamos à consideração da afasia. Podemos recordar que a base dos ensinamentos de Meinert se desenvolveu a teoria de que o aparelho fonador consiste em centros corticais distintos em cujas células se encontram as apresentações da palavra, estando esses centros separados por uma região cortical desprovida de função, ligados por fibras brancas, fasciolos associativos. De imediato pode-se levantar a questão de saber se uma hipótese dessa natureza, que abarca apresentações em células nervosas, pode de algum modo ser correta e permissível. Penso que não. A tendência da medicina em períodos anteriores era a de localizar faculdades mentais inteiras conforme definidas pela nomenclatura psicológica em certas regiões do cérebro. Em contraste, portanto, não podia deixar de parecer um grande avanço o fato de Wernicke ter declarado que somente os elementos psíquicos mais simples, as diferentes apresentações sensoriais, poderiam legitimamente ser localizadas na terminação central do nervo periférico que recebeu a impressão. Contudo, não estaremos em princípio cometendo o mesmo erro, tentando localizar ou um conceito complicado, ou toda uma atividade mental, ou um elemento psíquico. Será que se justifica tomar uma fibra nervosa que em toda a extensão de seu curso é uma estrutura puramente fisiológica, sujeita a modificações puramente fisiológicas, mergulhar-lhe a extremidade na esfera da mente e ajustar essa extremidade a uma apresentação ou a uma imagem mnêmica? Se a vontade, a inteligência e assim por diante foram reconhecidas como termos técnicos psicológicos aos quais correspondem estados de coisas muito complicados no mundo fisiológico,
Será que nós podemos sentir um pouco mais seguros quanto ao fato de que uma simples apresentação sensorial não passa de uma expressão técnica do mesmo tipo? É provável que a cadeia de eventos fisiológicos do sistema nervoso não esteja numa ligação causal com os eventos psíquicos. Os eventos fisiológicos não cessam tão logo se iniciam os psíquicos. Ao contrário, a cadeia fisiológica continua. O que acontece é simplesmente que, após certo tempo, cada um ou alguns de seus elos têm um fenômeno fisiológico que lhe corresponde. Em consequência, o psíquico é um processo paralelo ao fisiológico, um concomitante dependente. Sei muito bem que não posso acusar as pessoas cujos conceitos estou discutindo aqui de terem dado esse salto e alterado sem maiores considerações seu ângulo científico de abordagem, isto é, do fisiológico para o psicológico. Obviamente, elas não querem dizer outra coisa senão que a modificação fisiológica das fibras nervosas que acompanha a excitação sensorial produz outra modificação na célula nervosa central e que essa última modificação se torna o correlato fisiológico da apresentação, já que podem dizer muito mais sobre apresentações do que sobre modificações, das quais absolutamente nenhuma caracterização fisiológica foi ainda alcançada. Permanecendo desconhecidas, elas fazem uso da declaração elíptica, segundo a qual a apresentação está localizada na célula nervosa. Essa maneira de apresentar as coisas, contudo, leva de imediato a uma confusão entre as duas coisas que não precisam ser semelhantes entre si. Na psicologia, uma apresentação simples é algo elementar que podemos distinguir bem nitidamente de suas ligações com outras apresentações. Isso nos leva a supor que o correlato fisiológico da apresentação, isto é, a modificação que se origina na fibra nervosa excitada com sua terminação no centro, também é algo simples que pode ser localizado num ponto particular. Traçar um paralelo dessa espécie é, naturalmente, totalmente injustificável. As características da modificação devem ser estabelecidas por sua própria conta, independentemente de seu equivalente psicológico. O que é então o correlato fisiológico de uma apresentação? Simples ou da mesma apresentação quando se repete? Claramente nada de estático, mas algo da natureza de um processo. Esse processo admite localização, parte de um ponto particular do córtex e
se espalha a partir daí por todo o córtex ou por certos tratos. Quando esse processo é incluído, deixa para trás uma modificação no córtex que foi afetado por ele, a possibilidade de recordar. É também altamente duvidoso que exista algo psíquico que corresponda a essa modificação. Nossa consciência nada revela que justifique, do ponto de vista psíquico, o nome de uma imagem mnêmica latente, mas sempre que o mesmo estado do córtex é novamente provocado, o aspecto psíquico passa outra vez a existir como uma imagem mnêmica